Olá, minha gente, eu sou o professor Delano e nessa aula aqui nós vamos tratar a respeito das propriedades da potenciação. Já vimos na aula passada o que é uma potência, né? Quando você tem um número que a gente chama de base, essa base é elevada a um expoente n, essa base ela deve ser multiplicada por ela mesma n vezes, a quantidade de vezes que o expoente mandar, não é isso? Então isso aqui é uma potência. Agora vamos verificar algumas propriedades que essa potência gera, tá? Essa primeira propriedade aqui, ela é chamada de produto de potência de mesma base. Observe que nesse produto eu tenho dois números multiplicados, eles têm a mesma base, certo? O resultado desse produto, dessas potências que têm a mesma base, também tem a mesma base. Só que olha só, o expoente da primeira é m, o expoente da segunda é n, e o resultado vai ser a elevado a m mais n. Você conserva a base e soma os expoentes. Então, sempre que você vai fazer produto de potências, essas potências têm a mesma base, eu devo conservar a base e somar os expoentes. Por exemplo, se pegarmos 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 3. Isso aqui vai ser igual a 2 elevado a 5 mais 3, que é igual a 2 elevado a 8. E por que isso acontece? Né? Só por curiosidade. 2 elevado a 5 é esse 2, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Vezes 2 elevado a 3 é 2, 1, 2, 3 vezes. Então aqui é o 2 elevado a 5, que é o 2 5 vezes. Aqui é o 2 elevado a 3, que é o 2 3 vezes. Se eu contar aqui a quantidade de potências, eu vou ter esse 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes. Né? Então você vai somar essa quantidade para chegar nesse nosso resultado. Né? Então, produto de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Às vezes, esse expoente ele pode vir negativo. Você pode ter uma potência ser do tipo 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a menos 2 vezes 5 elevado a 4 vezes 5. Bem, todos têm a mesma base, é 5. Eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. Fica 3 mais menos 2 mais 4 e esse expoente que não aparece aqui, né, ficou parecendo um zero, não é zero não aqui. Quando não aparece o expoente, tá? Esse expoente ele é 1, tá? Então, que é 1. Então, o expoente, quando ele não aparece, ele é 1, não é zero. Somando aqui, ó, 3 menos 2, mais menos 2, mais com menos dá menos, 3 menos 2 dá 1. 1 mais 4 é 5, mais 1 dá 6. Tá? Então, multiplicou a potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Tá? Então, aqui no segundo caso, 3 mais menos 2, mais 4, mais 1. Aí você pode fazer 3 mais 4, 7, mais 1, 8, menos 2 dá 6. Tá? A segunda propriedade, ela trata da divisão de potência de mesma base. Tá? No primeiro caso a gente multiplicava, no segundo a gente divide. Então, quando você divide potências de mesma base, você conserva a base e subtrai os expoentes. Por exemplo, se nós pegarmos 6 elevado a 5 dividido por 6 elevado a 3, isso vai ser 6 elevado a 5 menos 3, que é igual a 6 elevado a 2. E por que isso acontece? 6 elevado a 5 ia ser o 6, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Dividido por 6 elevado a 3, que é 6, 1, 2, 3 vezes. Esse 6 divide com esse 6, esse 6 divide com esse divide com esse, e sobram 2 6. Então fica 6 vezes 2. Tá? Então você vai pegar os de cima e a quantidade que vai sobrar é eu subtrair a quantidade de 6 que tem embaixo. Então por isso, 6 elevado a 5 dividido por 6 elevado a 3 é 6 elevado a 2.
A próxima propriedade, ela é chamada de potência de potência. Nós temos uma potência elevada a uma outra potência. Note que eu tenho um expoente dentro do parêntese, um A elevado a M, e esse A elevado a M está elevado a N. Tá? Então, o que eu devo fazer? Você vai conservar a base, e nesse caso eu vou multiplicar esse expoente por esse. Então, fica A elevado a M vezes N. Então, se tivermos 5 elevado a 2 elevado a 3, isso vai ser 5 elevado a 2 vezes 3, que é 5 elevado a 6. Então, conserva a base, multiplica os expoentes na potência de potência. E por que isso acontece? 5 ao quadrado elevado a 3 vai ser 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado 3 vezes. Então, já vimos que potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Fica 2 mais 2 mais 2. E 2 mais 2 mais 2 é a mesma coisa que 3 vezes 2, que é 6. Tá? Então, aqui a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Tá bom? A quarta propriedade, ela já não trabalha com potências de mesma base. Eu tenho duas bases diferentes aqui. Quem é igual são os expoentes. Diz a quarta propriedade que se eu for fazer o produto de duas potências de bases diferentes, se ela tiver o mesmo expoente, eu posso multiplicar as bases e conservar o expoente. Por exemplo, 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. Note que as minhas bases elas são diferentes, mas o expoente é igual. Então, podemos fazer 2 vezes 5 elevado a 3 aqui fora. E 2 vezes 5 dá 10. Então, isso aqui é o mesmo que 10 elevado a 3. Se você pegar 7 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4, isso é a mesma coisa que 7 vezes 3 elevado a 4, que é o mesmo que 21 elevado a 4. E essa propriedade, ela gera a quinta propriedade, que diz que também isso é válido no caso da divisão. Se eu tiver A elevado a N dividido por B elevado a N, bases diferentes, mais o mesmo expoente, eu posso conservar o expoente e dividir as bases. Exemplo, se nós tivermos 8 elevado a 3 dividido por 4 elevado a 3, você pode fazer 8 dividido por 4 elevado a 3. E 8 dividido por 4 é 2. Então fica 2 elevado a 3. Tá bom? Então, vai agora, junto com essa aula, uma atividade para vocês de potências, usando as propriedades. E na nossa próxima aula a gente começa a fazer a correção dela. Tá bom? Valeu! Até mais!